Olá pessoal, vamos à nossa primeira bateria de questões com resolução assistida da disciplina AOC e a matéria Backup e Armazenamento. Nosso foco nessa bateria de exercícios é em multibancas. Entenda-se por multibancas todas as bancas que trazem questões interessantes, com exceção da banca CESP e da banca Fundação Carlos Chagas. Por quê? Porque essas bancas já possuem módulos de exercícios específicos em função das peculiaridades que as mesmas adotam na elaboração e na resolução de suas questões, tá bom? Vamos agora à nossa primeira questão. O administrador de sistemas de uma empresa precisa desenvolver um procedimento de backup efetivo que leve em consideração as seguintes características. Então, vamos lá à primeira delas, tá? A primeira característica diz o seguinte: permitir a recuperação de arquivos individuais e, quando necessário, a recuperação de sistemas de arquivo inteiros de uma só vez. Ok, até aqui a gente não consegue clarear muito quais são os requisitos e quais são os produtos que atendem a essa peculiaridade, né? 2. A janela de backup do data center é curta. Gente, o que é uma janela de backup curta? Significa que eu tenho pouco tempo para a realização de backup. Quando eu tenho pouco tempo para realizar um backup, eu preciso de meios de transferência de informações eficazes. Eu preciso de mídias de armazenamento que sejam rápidas, perfeito? E ele diz o seguinte ainda: a quantidade de dados a serem copiados é grande. Pessoal, hoje em dia, qual é a mídia que possui largura de banda e alta capacidade de armazenamento compatíveis com esse requisito? Disco rígido, tá? Toda vez que vier afirmações análogas a essa afirmação número 2, você tem que comparar entre a fita magnética e o disco rígido, sendo este o melhor representante para assimilar esse requisito daí. E o 3, pessoal? A cada execução, a rotina de backup deve copiar todos os arquivos modificados desde o último backup completo. Aqui ficou fácil, pessoal, porque aqui nós já matamos a resposta parcialmente, ou seja, o meu backup aqui ele tem que ser um backup diferencial. Okay? O backup diferencial é aquele que vai copiando tudo cumulativamente desde o primeiro backup. Então, se o 3 eu consigo chegar aqui a resposta é backup diferencial, a letra D não pode ser a resposta correta, nem a letra C, que eu acabei de marcar, né, na ordem invertida, e a letra E também. Nenhuma dessas três pode ser. A resposta estará entre A e B, e vamos ver aqui, ó, backup diferencial em ambas, armazenamento em disco, e o outro manda aqui o armazenamento em fita magnética. Além disso, o primeiro diz o seguinte, que esse disco tem que estar num data center remoto, com um link de alta velocidade ao data center principal, ou seja, ainda mostrou aqui a preocupação em armazenar o backup em um local diferente do site principal, se protegendo mais de catástrofes naturais, perfeito? E aí a letra B não diz isso, a letra B joga a mídia magnética e deixa o backup no data center principal da empresa. Então, com essas informações que a questão nos dá, fica fácil nós marcarmos aí que a letra A é a resposta correta. Tá bom? Então, nem sempre os requisitos aqui individualmente serão claros para que você responda a questão, como é o caso do requisito número 1, ou seja, ele diz que a recuperação tem que ser de arquivos individuais ou do sistema como um todo, e isso aí eu não consigo eliminar muitos backups, muitas estratégias, mas com a 3 aqui, ele já me jogou para o backup diferencial, tá bom? Então, temos que ter calma e paciência para juntar esse quebra-cabeças aí, a fim de responder a questão. Vamos agora para a questão de número 2. Restaurar a operação de um sistema para recuperá-lo de um desastre e armazenar arquivos com baixa probabilidade de serem utilizados novamente são algumas das motivações para desenvolver um procedimento efetivo de backup. Em relação às estratégias de backup, analise as afirmativas a seguir. Primeira delas, a deduplicação ou desduplicação, tá, pessoal? Isso aqui pode vir escrito das duas formas. De dados é uma maneira eficiente de reduzir a quantidade de armazenamento, principalmente em relação a dados de backup e de arquivamento. Pessoal, a deduplicação, ela hoje é um dos principais elementos que facilitam o armazenamento no sentido de economia de mídia, de economia de espaço. E quando eu economizo espaço, quando eu economizo mídia, eu economizo também tempo. E esses três elementos aí, eles dizem respeito ao desempenho do sistema de backup. O que é que a deduplicação faz, pessoal? A deduplicação ela atua muito parecidamente com o processo de você compactar um único arquivo. A diferença é que quando eu compacto um arquivo,
o compactador ele procura redundâncias internamente dentro desse arquivo. Elimina essas redundâncias, né, mantém só uma, e as outras redundâncias ele cria apontamentos para aquela redundância inicialmente encontrada. Ou seja, eu mantenho uma cópia da redundância e as demais elas são transformadas em referências. Por isso que ela se torna menor. Agora, quando eu trabalho com um conjunto de arquivos, milhares, né, ou milhões de arquivos, eu terei redundâncias dentro de cada um desses arquivos que podem também ser substituídas por referências. Né? Ou seja, imagine aí 150 documentos, esses 150 documentos possuem todos eles um brasão da República em seu cabeçalho. Ora, aquele brasão da República pode ser mantido em somente um, e nos outros 149 arquivos, né? Ou seja, no universo de 150, eu manterei um brasão físico e os outros serão meros apontamentos. Ou seja, eu economizei 149 vezes o tamanho daquele brasão, tá bom? Então, é uma deduplicação. Essa deduplicação de dados é uma maneira eficiente de reduzir a quantidade de armazenamento, principalmente em relação a dados de backup e de arquivamento? Sim, sim. Isso daqui é verdadeiro, tá bom? Então, só em saber disso, pessoal, eu já mato aqui, ó, a 2, né, a letra B, né, que marca somente a 2 como correta, e a letra C, tá bom? Então, agora vamos partir para as demais. 2. O backup incremental contém todos os arquivos modificados desde o último backup completo, possibilitando executar uma restauração completa somente com o último backup completo e o último backup incremental. Pessoal, isso aqui está errado, porque para que isso daqui fosse verdadeiro, eu deveria estar falando de quem? Do nosso backup diferencial. Tá bom? O backup diferencial é que tem essa facilidade. Por quê? Porque o backup diferencial ele é o backup dito cumulativo. Aquilo que está presente no primeiro backup diferencial estará presente também no último backup diferencial, porque à medida que esses backups vão se realizando, eles vão juntando e cumulativamente eles vão guardando, né, aquilo que foi criado e aquilo que foi modificado desde os primeiros backups, tá bom? Então, o 2 está errado. Por quê? Porque o conceito que aqui se encontra não é de incremento, e sim de diferencial. Se a 2 está errada, pessoal, automaticamente aqui, ó, eu já elimino a letra E. E o que vai diferenciar a resposta correta agora é a letra D. Né? O que vai diferenciar se a resposta é a letra D ou a letra A vai ser a assertiva de número 3. Vamos lá. Quando a janela de backup é curta, mais uma vez, pessoal, quando a janela de backup é curta, eu tenho pouco tempo para fazer. E a quantidade de dados a serem copiados é grande, ou seja, muita informação, a gravação deve ser feita em fita magnética. Nós já vimos lá atrás que não, né, pessoal? Porque a fita magnética, via de regra, ela é mais lenta do que um HD. Claro, você pode imaginar agora o seguinte, Gustavo, se eu pegar uma fita magnética de última geração e comparar com um HD fabricado nos idos de 1900 e bolinha, essa fita vai ser mais rápida, porque a questão não me deu subsídios suficientes para eu contemporaneizar, né? Para eu contextualizar no tempo esse tipo de situação. Mas a gente entenda, né? Aí você está tendo um raciocínio maior do que a questão quer que você tenha, tá bom? Então a 3 aqui ela estará também errada. Dessa maneira, nós temos aí a letra A como sendo a resposta correta. Perfeito? Vamos agora aqui à questão de número 3. Na execução de um backup incremental, é feita uma cópia de segurança. Então vamos agora identificar aqui, gente, as palavras-chave, ó, apenas, de todos, né, dos arquivos, vamos ver. Apenas dos arquivos alterados desde o último backup. Não, né, pessoal? Não, né? Apesar do incremental fazer isso, ele não faz apenas isso. Letra B. Apenas dos arquivos criados desde o último backup. Não, pessoal. Ele realmente trabalha os arquivos criados, ele trabalha os arquivos alterados, mas o apenas aqui ferrou com o raciocínio da questão. Então, não será nem a letra A, nem a letra B, tá? Nenhuma nem outra aí será a resposta correta. Letra C. De todos os arquivos dos discos selecionados. Não, de todos não. Somente aqueles que foram alterados ou criados, tá? Desde o último backup. Letra D. Dos arquivos apagados desde o último backup. Não, né, gente? Não se faz aqui backup de arquivo apagado. E letra E. Dos arquivos criados e alterados desde o último backup. Ou seja, a letra E condensa a letra A e B, né, sem a utilização dos termos apenas. Razão pela qual a questão de número 3 tem a letra E como a resposta correta. Tá bom? Vamos agora para a questão número 4.
Backup é uma cópia de segurança de arquivos ou dados que garante a sua respectiva restauração em caso de falhas. As falhas podem ocorrer a partir de problemas de hardware, sinistros da natureza ou mesmo por erros do usuário. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta acerca dos diversos tipos de backups. Então vamos lá, pessoal. É uma questão aqui de conhecimentos gerais, tá? Primeira delas, o backup a frio, cold backup, é feito online, com o banco de dados gerando transações, ou seja, em produção. Pessoal, isso aqui é o conceito de hot backup, tá? O nome já diz, né? Hot diz que é quente, né? O sistema está em produção, ele não parou. Né? Você está realizando o backup enquanto o sistema opera naturalmente. O cold backup, você tem que paralisar o sistema, realizar o backup, e uma vez terminado o backup, o sistema volta, tá? Então, não é o conceito aqui de cold backup. O que vocês estão lendo aqui na letra A é o conceito aqui de hot backup, tá? Cold backup é feito offline, tá? Para essa questão estar correta aqui, ó, tinha que ser aqui, ó, offline, né? E o sistema não estaria gerando, né? Não gerando transações. Ele deveria não estar em produção, estar parado, tá certo? Então, letra A está errada. Letra B. Um backup completo é mais aconselhável, pois demanda menos tempo e menos recursos de armazenamento. Gente, um backup completo, você pode ter até situações onde ele é mais recomendável do que os outros backups. Ou seja, situações onde você precisa de uma rápida retomada do sistema, o backup completo ele é mais aconselhável. Em que pese o fato dele ser mais pesado, em que pese o fato dele consumir mais recursos para você armazenar, para você gerar o backup, na hora de você restaurá-lo, você precisa somente dele. Você não precisa mais do completo e do último diferencial. Você não precisa mais do completo e de todos os incrementais. Você precisará somente dele. Perfeito? Então, na verdade, o backup completo ele demanda mais tempo e mais recursos de armazenamento. Por quê? Né? E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes a leitura dessa letra B pode te levar para a seguinte situação. Abre aspas. Ora, se num backup diferencial eu vou ter um completo mais os diferenciais, e se num backup incremental eu terei também esse mesmo completo e os incrementais, é sinal de que com esses dois modos eu terei o completo e mais alguma coisa, ou seja, eles ocupam muito mais espaço do que somente o completo. Mas, pessoal, vocês têm que ter, fecha aspas, né, para o raciocínio fechar. Você tem que levar em consideração o seguinte, uma política de 30 dias de backup, se você fizer um backup completo todo dia, você vai ter uma quantidade de informações a serem armazenadas muito grandes. Você vai ter aí 30 vezes, né, tudo o que está gravado no seu computador, inclusive aquilo que não foi modificado, que não foi criado, tá certo? Então isso aí não é aconselhável. Né? Via de regra, o aconselhamento se dá para o incremental ou para o diferencial, dependendo de suas características. Mas da maneira que está aqui escrito, não é o mais aconselhável o backup completo. Por quê? Porque ele demanda mais tempo para sua realização e mais recursos de armazenamento, ou seja, ele ocupa muito mais megabytes. Vamos agora para a letra C. O backup incremental faz cópias de segurança dos dados alterados desde o último backup. Bom, ele faz isso? Faz. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, na questão anterior, né, estava errado porque ele falava somente disso e não falava dos arquivos criados. Mas, gente, naquela questão, ele utilizou o termo apenas. Quando eu uso apenas, eu estou dizendo que é isso e nada mais. Esse termo apenas apareceu aqui na letra C? Não apareceu na letra C. O que nós temos aqui é uma meia-verdade. E a meia-verdade não pode ser confundida com a mentira. Né? Pelo menos no tocante a concursos públicos. Então, letra C, pessoal, está correta, perfeito? A letra C está correta e provavelmente será ela a resposta dessa questão. Tá? Mas vamos ver as demais. Letra D. Time-Based Recovery é o nome dado a um backup realizado com base na data de realização. Gente, não, né? Time-Based Recovery, ou seja, é um backup que eu fiz na data XYZ, ou seja, o meu sistema eu programei para que na data XYZ, na hora XYZ, ele realizasse. Não é isso. Time-Based Recovery não é nem o backup, né? Eu estou falando agora da restauração. É uma restauração que eu faço para levar o meu sistema a determinado ponto no tempo. Né? Se assemelha muito àqueles pontos de restauração que você tem no seu sistema operacional Windows. Ou seja, eu vou conduzir o meu sistema até que ele seja montado com base em determinado ponto no tempo de utilização. Perfeito? Então, não é, né? Time-Based Recovery não é o backup, e sim a restauração em determinado tempo. Tá? Então, letra D aqui também está errada. E, por fim, aqui a letra E. A restauração de um backup diferencial é feita usando todas as cópias realizadas desde o backup completo. Todas não, pessoal. Somente
a última, né? Somente a última. Por que somente a última? Porque o backup diferencial, ele é um backup cumulativo. Tudo aquilo que está presente na última cópia também está presente nas cópias anteriores. Então, não há necessidade de eu apresentar as cópias anteriores, tá bom? Então, dessa forma, nós temos aqui a questão de número 4, com a letra C de concurso público como sendo a resposta correta. Vamos agora aqui à questão de número 5. Em relação às políticas de backup para armazenamento de dados, todas as afirmativas estão corretas, exceto... Gente, muito cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Porque esse tipo de questão quer que você marque a errada. O detalhe é que você treinou sua vida inteira para acertar. E muito provavelmente nessa hora, principalmente quando você está com a cabeça cansada, você tende a tentar localizar a resposta correta, tá bom? Então minha dica é a seguinte, ó, cuidado e nunca marque a letra A, porque via de regra, a letra A vai ter uma resposta verdadeira. E a resposta verdadeira vai te guiar a marcá-la, só que a questão não quer que você marque ela, entenda? Você tem que marcar a errada, tá? Letra A. O backup incremental é uma política em que múltiplos backups precisam ser mantidos. Perfeitamente, pessoal. Que backups serão esses? Eu tenho primeiramente o backup completo, né, e os backupzinhos, né, incrementais, ou seja, o incremental 1, o incremental 2, tá? O incremental 3 e assim o incremental de número n, tá bom? Então está correta aí a letra A. Letra B. O backup incremental permite restaurar diversas versões de um arquivo em momentos diferentes no tempo. Pessoal, isso aqui está correto, mas como é que isso acontece? Imagine que aqui, ó, nesse tempo, quer dizer, entre o backup completo e o primeiro incremental, eu abri um arquivo chamado requerimento.doc. E aí escrevi 3 linhas nesse arquivo e salvei. Nesse backup daqui, foi feito o armazenamento desse arquivo. Nesse período aqui do tempo, ó, entre o primeiro incremento e o segundo, eu também realizei uma nova alteração nesse arquivo. Então, essa nova alteração fez com que esse arquivo fosse salvo também no backup incremental 2. Só que eu tenho a primeira versão com 4 linhas, que foi feita no incremental 1, e a outra versão com 8 linhas no incremental 2. E assim sucessivamente, ou seja, um backup incremental permite restaurar diversas versões de um arquivo em momentos diferentes no tempo. Ou seja, se eu quisesse restaurar essa primeira versão, que está no incremental 1, eu simplesmente restauraria aqui, ó, o completo mais o incremental 1, e ficaria aqui. Se eu quisesse o incremental 2, eu restauraria até o incremento 2. E assim eu ia fazendo a restauração de acordo com o ponto, com a versão daquele documento que eu tenho no tempo. Tá bom? Letra C. No backup diferencial, cada arquivo é armazenado uma única vez. E, em seguida, sucessivos backups terão apenas as informações que mudaram desde uma cópia de segurança anterior. Pessoal, isso aqui está errado, porque o conceito aqui é de backup incremental, tá bom? De incremento, não é o que está escrito aqui na letra C. A letra C fala do backup diferencial, e não é diferencial. O que está escrito aqui é o conceito de backup incremental. Por quê? Nós sabemos que no backup diferencial, eu não tenho esse armazenamento único e somente as informações que mudaram de uma cópia de segurança anterior, tá bom? Eu vou ter aí o arquivo que passou pela primeira vez no backup, ele vai sendo armazenado ad eterno até o último backup diferencial, tá? Letra D. O backup total abrange na íntegra todos os diretórios e arquivos existentes em um servidor computador e tem a vantagem de, no caso de restauração, os dados serem facilmente encontrados em um único conjunto de backup. Se eu pudesse fazer aqui, pessoal, uma única observação, né, um capricho aqui na letra D, eu diria o seguinte: o backup total abrange todos os diretórios e arquivos selecionados para backup. Tá bom? O backup total não é sinônimo de backup do sistema como um todo. O backup total diz o seguinte: você vai fazer o backup de todo o escopo selecionado. Se eu selecionei uma pasta, vai ser daquela pasta inteira. Se eu selecionei uma partição, vai ser da partição inteira. Tá? E aqui a letra D, ela dá uma amplitude maior, né? A abrangência do escopo ela é muito grande. Perfeito? Então ele está dizendo que eu vou copiar na íntegra todos os diretórios e arquivos existentes em um servidor computador. E, na verdade, pode ser um escopo menor, pode ser uma partição, pode ser uma pasta, pode ser um conjunto de arquivos. E o backup completo vai ser em cima de todos aqueles que ali se encontram, independentemente de terem sido criados ou modificados depois de uma outra ação anterior, tá certo? Mas é um preciosismo que eu estou utilizando aqui para que a gente aprenda um pouco mais. Entretanto, lembrando, né, que a gente precisa mergulhar na piscina sem ser criterioso demais, porque dependendo do critério utilizado, você pode invalidar até a possibilidade de você marcar uma, tá certo? E como eu já
como eu já encontrei aqui a errada, que foi a letra C, não tem por que eu considerar também que a letra D está errada. Por quê? Porque a letra C está muito mais evidente o erro presente nela. E se eu utilizar esse preciosismo aqui na D, pode ser que eu me dê mal, tá bom? Então, dessa forma, gente, a número 5 aí tem como correta a letra C, porque a letra C apresenta um erro na sua elaboração. Ela apresenta o conceito de backup incremental. Assim sendo, pessoal, vamos passar aqui para a nossa exibição do gabarito, para que você possa acompanhar o seu desenvolvimento. E daqui a pouquinho voltaremos com mais um vídeo tratando ainda do tema backup.